Olá, eu sou Lilian Primo Albuquerque e esse é o LPA e Você, um programa onde unimos inspiração, educação e entretenimento, trazendo histórias inspiradoras e insights valiosos para os nossos telespectadores. Hoje recebo a doutora Adriana Duarte da Silva, advogada, palestrante, especialista em direito empresarial, com mais de uma década de atuação na área jurídica, pós-graduada em direito empresarial e contratual, governança corporativa e compliance. Além de direito penal e processo penal, a Adriana também atua em conselhos de administração e conselhos consultivos, sendo certificada pela Fundação Dom Cabral. Adriana, um prazer te receber aqui, obrigada. Prazer é todo meu, Lilian, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Estar aqui com você. Obrigada. Com certeza essa conversa assim, vai ser muito interessante, porque você tem uma história de vida, você é uma mulher batalhadora e a gente precisa de mulheres que inspirem outras mulheres também. Eu tenho conhecido você mais através do Instituto Êxito, através de agendas, de reuniões, e eu vejo a competência e o compromisso que você tem, tanto com o aspecto social, quanto muito profissional, e eu acho que isso é muito importante. E eu queria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória, como é que o direito reúne o cenário empresarial, a governança é uma coisa que também é muito importante, atuação em conselho. Então conta um pouco pra gente como é que começou essa caminhada nesse universo jurídico e fez essa consolidação de tudo. Prazer mais uma vez estar aqui. Bom, eu sempre sonhei com o direito, Lilian. Então, assim, desde criança o direito sempre esteve no meu coração. E, obviamente, por conta da minha história, que é isso que você falou. Eu sou nordestina, eu nasci no sertão do Pernambuco, numa cidade chamada Tuparetama, de 6 mil habitantes. E aí o meu pai veio para São Paulo na frente, depois veio minha mãe, aquela história realmente que é bem comum de nordestino. E quando nós viemos para São Paulo, quando eu vim com 8 anos, eu fui morar numa comunidade no ABC Paulista, em Diadema. E ali, quando a gente sai de um cenário, mesmo que economicamente, que era onde eu vivia, eu venho para esse cenário, eu entendi que só existia uma solução para que eu mudasse a minha história, a história da minha família, que seria a educação. Então eu sempre sonhei com o direito, e eu sonhei com o direito porque o direito tem a ver com auxiliar, com ajudar, com servir. Eu imaginava que o direito iria me ajudar a organizar o lugar que eu vivia, a comunidade que eu vivia, que eu ia conseguir gerar e criar leis, e que eu iria, de alguma forma, contribuir com aquilo. Então, quando surgiu quando criança, e com esse aspecto. Então eu sonhava em ser delegada, ou uma juíza de direito, que eu viesse ali tentar ajudar ali aquele local que eu vivia. Então esse foi o meu primeiro sonho no direito, foi sempre voltado para o direito. Eu sempre soube que eu seria ou advogada, ou delegada, ou juíza, alguma coisa voltada para a área do direito. E aí você trouxe uma veia empreendedora e veio para o segmento empresarial. Total. Como é que foi? Foi o trabalhar de Deus. Eu iniciei, porque na faculdade a gente se apaixona por alguma matéria. E eu me apaixonei por direito penal. Tanto que no final da faculdade, por isso eu sou pós-graduada em direito penal e processo penal, porque eu comecei a atuar um pouquinho na área do penal. Quando eu saí da faculdade, eu fui trabalhar com direito penal e direito imobiliário. Então, desapropriação, regularização de imóvel. O meu primeiro ano foi nisso. Mas logo no primeiro ano, na desapropriação, surgiu uma loja, que era uma rede de lojas, em que o proprietário falou para mim: doutora, eu gostei muito do teu trabalho, como que você faz para fazer a parte empresarial? Foi aí que eu entrei num cursinho rápido de direito empresarial, fui fazer pós em direito empresarial e comecei com esse cliente. E ali foi uma pivotada na minha carreira, sem querer. E esse cliente, Walter Arruda, um desses clientes, uma das pessoas que me indicou esse cliente, o Walter era um engenheiro de uma grande construtora em São Paulo, no Brasil, que fazia grandes obras públicas, né? Já que eu atuava ali na área de desapropriação. O Walter me indicou e o Walter passou a me indicar outros clientes. E foi muito rápido, Lília, foi uma coisa muito rápida. Eu montei uma equipe muito rápida. Meu escritório sempre foi no local que eu ainda estou, né? É uma travessa da Avenida Pacaembu aqui em São Paulo. E aí eu volto ali para o meu prédio e eu começo no próprio prédio do meu escritório a captar quem eu iria contratar para fazer o direito trabalhista, para fazer, sabe? Então eu fui ali e montei uma equipe bem rápida para que eu pudesse atender com excelência, assim, que sempre é uma preocupação minha, do meu escritório, da minha equipe, é atender com excelência, realmente é o nosso diferencial. Olha que interessante, né? E você trouxe um insight aqui, que às vezes dentro do prédio que a gente está, você consegue captar. Essa semana eu estava indo para o escritório e meu marido estava comigo, eu falei para ele: esse prédio aqui, a gente tem que entender quem são os clientes que estão aqui dentro, são tantos andares. Verdade. E às vezes a gente não olha. Verdade. E ele olhou para mim, falei: porque tem perfis diferentes, a gente nem imagina. E realmente a gente não faz isso. Então eu acho que
Eu acho que, inclusive, falta ter até algum clube, alguma coisa, algum plano de comunicação, de modelo de negócio nos prédios. Nos prédios. E a minha primeira maior ação, eu peguei justamente no elevador, que foi um parceiro, um outro advogado, que pegou uma grande ação de desapropriação. Aliás, o cliente, já era cliente dele, tinha essa ação. E a gente conversando, ele falou, nossa, você faz isso. Então eu falo assim, o ambiente que a gente está, as pessoas que estão no nosso ambiente, por vezes elas contribuem muito mais do que algo que a gente foi atrás, né? Então assim, eu amo mentoria, eu acho que os diferenciais na vida é nós termos mentores, mas é importante que a gente veja quem está ao nosso lado. Por vezes quem está ao nosso lado, a nossa família, eles contribuem muito mais do que pessoas que a gente está correndo ali atrás de aprender com aquela pessoa. A gente aprende todos os dias e com todas as pessoas. Todo mundo tem algo a nos ensinar. Eu falo para os meus filhos, Lilia, ou como ser ou como não ser, mas ele tem algo para te ensinar. Certeza. Isso é verdade. Ou como ser ou como não ser. E a gente tem que aprender as duas coisas, que são fundamentais. Principalmente o como não ser também é algo que tem que aprender muito nesse mundo. E a gente tem que saber ter discernimento, né, nesse aprendizado. Sem dúvida. Mas ao longo desses anos de atuação, quais experiências mais contribuíram para a construção da sua visão estratégica do direito? Um dos primeiros foi montar a minha primeira equipe, a liderança, né? Eu falo que em empresas, nós advogados somos a nossa própria empresa, a gente começa com nós mesmos. Quando a gente começa a montar uma equipe, Lília, a gente passa a entender como funciona um método de processos dentro do seu negócio. Essa foi uma virada de chave para mim, foi super importante, porque eu entendi que em qualquer negócio as pessoas são o mais importante. Elas são mais importantes. E são pessoas com boa vontade. Não significa que você vai ter o melhor ou mais competente, mas você vai ter a pessoa com muito boa vontade. Estou com uma estagiária recente, eu falo que ela deve estar vai fazer um ano no escritório, então a maioria das pessoas... Gente, essa menina tem tanta boa vontade, ela já aprendeu tanta coisa. Quando eu me pego, tudo que eu vou pedir, eu me lembro, eu vou pedir para ela. Por quê? Porque ela tem muita boa vontade em aprender. Então, veja, eu tô falando de uma estagiária que eu já enxergo e eu tenho certeza que ela vai extremamente longe, porque ela é curiosa. Essa foi a minha primeira virada de chave, montar a equipe. Eu entendi que a minha força estava em pessoas boas, pessoas que querem realmente contribuir, que querem fazer, que querem ajudar, Lília. Essa foi uma primeira, assim. Olha que interessante, né? Montar equipe. Quantas pessoas a gente tem aqui no back-office para fazer um programa como esse acontecer? Verdade. E eu tenho que ter o cuidado de entendê-los, deles também entenderem o outro lado. Então, a comunicação também é muito importante. A gente fala de comunicação aqui, eu estou comunicando com vocês, mas tem uma comunicação no que a gente chama no backstage, né? Atrás, para que tudo aconteça, para que o meu convidado seja bem recebido, para que o roteiro esteja de acordo, para que a gente traga realmente uma mensagem saudável. Então, existe também um cenário de liderança independente de qual segmento, isso é fundamental. Verdade. E você buscou especializações, porque na hora que eu li o seu currículo aqui, são N especializações em áreas diferentes, mas que também convergem entre si. Sim, sem dúvida. Como compliance, também direito penal. Como essas frentes se conectam na prática? Elas se conectam muito. Compliance tem a ver com integridade, tem a ver com conformidade, tem a ver com você pegar o conjunto de regras e entender se esses conjuntos de regras estão sendo seguidas dentro daquela companhia, dentro daquele negócio, né? Porque às vezes a gente fala compliance, a pessoa acha que compliance é para um grande negócio ou para uma grande empresa. Ela é principalmente para negócios menores. Então, assim, isso tem muito a ver com o direito penal. E o direito penal, ele me trouxe uma experiência que me agrega até hoje na vida empresarial, Lília. O mundo dos negócios, ele é desafiador, você sabe, você é uma empresária e você sabe que a gente lida com todos os tipos de pessoas, né? Então, agora mesmo, hoje eu vim de uma reunião em que um cliente quase perdeu 10 milhões de reais de um investimento e que a gente, porque nosso escritório, o que a gente faz? A gente atua muito como parceiro de negócio dos nossos clientes, né? Então, o cliente vai fazer um negócio, a gente não faz um contrato só, nós somos apoiadores do negócio. O direito, ele não é para ler a legislação realmente, eu entendi isso lá atrás. Então, o direito ele é para contribuir com os negócios, ele é para levar segurança para que vocês possam empreender e possam fazer grandes negócios de forma segura e sólida. Então, o direito ele se converge em todas as áreas. Então, ele é muito parecido, ele é muito próximo. Isso trouxe uma experiência, uma bagagem muito grande para mim, para ler um pouquinho sobre as pessoas, para entender um pouquinho sobre o perfil delas, sabe? Então, o direito penal te traz isso, te traz essa experiência com pessoas, assim, muito grande, muito forte, que você lida muito próximo das pessoas ali, sabe? É bem interessante. Foi um diferencial. E na hora que você fala compliance, olha o cenário do direito penal, tem que ter muita sinergia ali para que você tenha uma melhor decisão, né? Tudo. Muito. E na hora que a gente olha o cenário de governança,
olhando governança corporativa, olhando esse momento que a gente está vivendo hoje, como é que você leva isso também para as empresas? Primeiro é um desafio, o primeiro desafio é o desafio da conscientização, que é quando a gente fala com os nossos clientes, olha, governança corporativa, você fala, mas isso são para grandes empresas, para empresas enormes. E a governança ela é muito mais importante para uma empresa menor do que para uma empresa enorme. Para ela estar enorme, ela de alguma forma fez governança. Governança não é nada mais, é como você escolhe que você vai dirigir a sua empresa, como você escolhe que é um conjunto de regras e como você vai aplicar. E para cada empresa muda. Então a gente tem uma rede de clínicas lá. A governança para eles tem uma diferença. A gente tem que olhar as normas médicas, as normas da clínica, desenvolver políticas específicas para eles, para que isso gere controle e possa gerar segurança para eles, que não é só um descumprimento legal, mas é uma segurança. A empresa, e quando a gente começa a conversar com o empresário, que a gente começa a explicar isso para ele tende a imaginar, Lilian, que isso é algo ou distante ou que custa caro. E isso nem custa caro nem está distante. Empresas dos Estados Unidos, por exemplo, elas normalmente nascem com conselhos, né? A gente tem um amigo em comum, um mentor em comum, o Janguier Diniz, por exemplo, ele fala que o grande diferencial dele foi que ele começou pequeno e enxergou grande. Ele logo trouxe um player grande do mercado para ser um conselheiro dele. E eu falo, olha, a gente pode montar um conselho consultivo para começar com 3 membros e você pode começar com membros, inclusive, sem um custo efetivo no primeiro ano. Existem vários formatos que você pode trabalhar, porque o conselheiro, ele é devoto ali, ele realmente está ali para mudar a empresa, porque muda o nome dele. Ele quer ver um crescimento. Ele já está num outro patamar, Lília. E a gente olha para a governança hoje como algo distante. Não, a governança é algo muito próximo. É algo que leva prosperidade, segurança. Porque no fim do dia, hoje, as partes querem se relacionar com algo que gera segurança. Então, se você tem governança, vou dar um exemplo. Tem empresas que a gente olha, a gente fala assim, olha, a governança, vamos criar um comitê de gestão de risco. Então, a gente tem uma empresa que trabalha com licitação. De determinados produtos que são frágeis, então eles são produtos importados. A gente precisa ter um comitê de gestão de risco ali, porque eles precisam estar olhando para o mercado externo o tempo inteiro, todos os dias. E aí a gente tem reunião nesse comitê a cada 15 dias. Esse comitê de gestão de risco, ele reporta para o conselho. Perfeito. Então, a gente olha para cada negócio e vê a necessidade. A primeira coisa que a gente faz, por exemplo, a gente faz um levantamento desses riscos de todas as empresas. Às vezes o empresário nem percebe, mas ele está com um fornecedor de determinada matéria-prima. Então, isso é isso que vai gerando segurança. E a gente vai separando os comitês, a gente vai colocando governança, desenvolvendo políticas. E essas políticas, quando a gente percebe, ela leva um crescimento e uma segurança para a empresa que é, assim, essencial para quem quer realmente expandir o seu negócio, sabe? Olha que interessante. A Adriana já trouxe vários insights aqui. Eu também acredito muito no conceito e no contexto de ter um conselho consultivo. Atuo em alguns conselhos consultivos também. Sou formada, conselheira formada, assim como você. E essa importância de você olhar, mas uma startup, por exemplo, precisa ter um conselho consultivo? Faz diferença. Porque principalmente uma startup que muitas vezes ela está começando ali, ela acha que tem o controle e vai crescendo e não tem o controle. E quando você tem uma governança que vai organizar, você tem um conselho que vai orientar e que vai trazer políticas que acontecem em outras empresas, que eu acho que o segredo do conselho é justamente você ter visões diferentes, de vivências diferentes, que trouxeram do mercado, para poder realmente fazer com que você receba essas visões para dentro do seu negócio. Porque o dono, ele está dentro da operação. Verdade. Ele está ali dentro do negócio. Quando você pega o conselho que não está na sua operação, ele te traz insights, visões diferentes que você pode ou não querer agregar. Isso. Mas você ouve, né? Exatamente. E o empresário também enxerga o conselho como par. É diferente. E quando a gente fala que gera governança, é porque todos os meses, o empresário ele vai para uma reunião de conselho e não é que ele vai prestar contas, mas ele vai abrir tudo ali. E o conselho, você falou de startup, né? Eu participei de um programa que era justamente de startups e eles falavam, mas para que governança corporativa? Eu acabei de fazer um conselho consultivo para uma startup de saúde, Lília. E a gente buscou 3 executivos da área da saúde, a priori, que estão fazendo um planejamento estratégico para essa startup, porque ela tem um potencial muito grande de crescimento, mas ele não sabia como desenvolver os produtos. E aí a gente traz 3 pessoas que vêm do mercado, de mercados inclusive diferentes, mas complementares no final do dia, e que eles vão agregar um valor, assim, inenarrável, absurdo. Então, ele já vai sair, mas ele já começa com um conselho.
E os conselheiros estão felizes da vida, empolgadíssimos em fazer o negócio acontecer, entendeu? Então eu falo assim, acho que todo mundo que me pede, quem me pede um conselho, fala assim, doutora, o que eu faria na minha empresa? Um conselho. Começa com um conselho consultivo. Quem monta um conselho consultivo na sua empresa nunca se arrepende. Eu não conheço uma pessoa que falou assim, montei. Não, nunca se arrepende. Muito bom. Olha, conversa boa que a gente está tendo aqui. Se você já está vendo e ouvindo, muito Adriana, trazendo vários insights. Mas agora a gente vai para o intervalo e já a gente volta. Investir não é apenas mover capital, é mover histórias. Essa é a filosofia de Lilian Primo Albuquerque. Com mais de 20 anos de mercado, ela traz na bagagem 15 anos de liderança na IBM e imersões no Vale do Silício e Israel. Ela transformou essa expertise em impacto real, criadora da mentoria LPA e do programa LPA e Você, que começou pequeno e hoje é multiplataforma, alcançando milhões de pessoas em emissoras no Brasil e nos Estados Unidos. Sua influência molda o mercado. É head de empreendedorismo na ANEFAC, vice-presidente no Instituto Êxito e colunista de tecnologia na Nova Brasil FM. Mas é no investimento que ela acelera o futuro. Premiada 2 vezes com o Bossa Awards, Lilian tem mais de 80 startups no portfólio. Ela aposta em quem ousa criar. Lilian Primo Albuquerque. A mentalidade que escala, conecta e transforma. Em um mundo onde a busca por práticas sustentáveis é uma jornada constante, próximo à cidade, uma fábrica vinha emitindo gases e odores muito desagradáveis, perturbando a tranquilidade dos moradores há tempos. Não suportando mais, representantes da comunidade passaram a pressionar o responsável para que uma atitude fosse tomada. A fábrica foi finalmente autuada pela fiscalização, e até mesmo os colaboradores já ameaçavam parar os trabalhos. Enquanto o representante da fábrica andava frustrado por não saber o que fazer, tropeçou em uma lâmpada mágica e instintivamente a pegou e esfregou. Inacreditavelmente, um gênio saiu da lâmpada e concedeu a ele um desejo. Sim, o pedido foi a solução do problema dos gases e odores da fábrica. Como em um gesto mágico, todos os gases que geram odores foram neutralizados, trazendo finalmente o alívio à comunidade. Maravilhado com a solução que o ES Gênio trouxe ao problema, o responsável ficou animado para repensar e estender as práticas sustentáveis para todas as unidades e operações da empresa. Os moradores e os colaboradores ficaram gratos e felizes com a nova realidade. A fábrica foi liberada pela fiscalização. Por fim, a ação do ES Gênio inspirou toda a comunidade a apoiar as práticas sustentáveis. Dux Grupo, liderando pelo exemplo, promovendo um mundo onde a sustentabilidade é prioridade. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Lions Startups. Estrutura completa para alavancagem de novos negócios tecnológicos. 6.000 metros quadrados de área construída, uma revolução em tecnologia e inovação, com amplo espaço de desenvolvimento, lab de programação, salão de jogos, piscina integrada com academia, espaço zen, restaurante, sala para grandes reuniões, heliponto e muito mais. Lions Startups. Ideias que transformam. Voltamos aqui para essa conversa que está muito interessante aqui com a Adriana. A doutora Adriana, ela conhece muito sobre o cenário de governança, de compliance, já trouxe alguns insights aqui da importância de se ter um conselho consultivo.
Mas na prática, esses temas, por que eles deixam de ser opcionais para as empresas? Porque eu acredito que, infelizmente, eles ainda enxergam esses temas como custo e não como uma estratégia, e não como um investimento, sabe, Lília? E o empresário, ele é muito de olhar para o caixa, obviamente, né? E o dia a dia do negócio, o dia a dia do empresário não é um dia a dia fácil, né? Pelo contrário do que as pessoas pensam. Então, assim, é um dia que ele precisa pensar em todas as coisas. E é óbvio que uma das coisas que o empresário mais olha, que ele mais pensa, é fluxo de caixa. Então, ele fica imaginando como não tirar mais ali valores do seu caixa, porque ele está pensando em investir em crescimento e tal. Infelizmente, quando eles pensam em crescimento, eles pensam muito sobre os produtos e serviços. Mas o que eu falo hoje, não adianta você ter só um bom produto e um bom serviço. Hoje precisa muito mais, o mundo está muito conectado, as pessoas querem se relacionar com empresas seguras, com empresas que de fato gerem para eles algo que de fato gere aquela confiança. Então, assim, hoje é um conjunto, a gente tem muita informação, a gente tem muita coisa na mesa hoje em dia, e eu vejo que o empresário, ele ainda tem alguns, essa questão de, olha, eu não vou olhar para isso porque isso é um custo desnecessário, eu ainda não estou com um problema grande, então isso ainda não é necessário para que eu olhe para isso neste momento. Ou por vezes ele se acha pequeno, Lília, então ele acha que o negócio dele ainda está pequeno e não que está maduro para que ele olhe para uma governança, para que ele olhe para um conselho consultivo, sabe? Então, quando ele olha às vezes para um negócio similar, por isso que eu falo que o ambiente de empresário se falando é muito gostoso, é muito edificante, enriquecedor, porque daí ele olha e às vezes ele olha para uma empresa ou para um negócio menor que o dele, que já está com um conselho consultivo rodando, né? Então, às vezes ele tem uma questão financeira, apesar de você ter um bom CEO ou CFO ali na área financeira, existe ali uma questão de cada negócio. Então, tem um cliente nosso que ele só trabalha com duplicatas e troca de duplicatas com FDIC. O fluxo de caixa de troca de duplicata que ele tem versus a data de pagamento dos clientes, ele trabalha com B2B, é um pouco delicado. É delicado. O que acontece? A gente tem um conselheiro especializado em financeiro, especializado nesse tipo de negócio. Veja, ele é nosso conselheiro, ele senta numa das cadeiras do conselho e ele senta num comitê de finanças e risco. Interessante. Né? E aí a diretora financeira toda ela reporta para ele. E quando ela tem alguma questão ali para ter uma tomada de decisão, Lília, mais assertiva, ela se sente confiante também. Ela tem com quem contar. Então isso é muito interessante. Isso a gente olha realmente às vezes a necessidade do negócio. Por vezes o CEO ou o diretor, ele não tem uma veia comercial mais aguçada, acontece. O que a gente faz? Aquele negócio precisa de alguém com uma veia comercial. E a gente traz alguém do comercial daquele negócio, que já trabalhou com aquele tipo de negócio e que de fato ali a veia comercial vai bater, ele vai agregar, ele vai crescer, né? Então isso ajuda demais. Mas você no seu escritório, você oferece isso como serviço? Ou você cria esse processo de contratação para esse seu cliente? Como é que funciona? Eu tenho esse serviço, então a gente monta o conselho consultivo ou o conselho de administração, a gente cria todos e faz todos os regimentos, né, adequado para o negócio da pessoa. É muito interessante que às vezes empresas familiares, a mãe ou o pai, eles entram para o conselho, então eles sentam na cadeira, viram os presidentes dos conselhos e a gente traz ali os conselheiros que vão agregar. Então, mas na busca do conselheiro, a gente tem 2 ou 3 empresas de headhunter que são especializadas na busca de conselheiro. Então a gente monta o perfil ali, porque não é só perfil técnico. Imagine que a gente está, na grande maioria, empresas familiares, a gente precisa de uma pessoa que converse bem com os acionistas, que converse bem com o executivo e que agregue, né, Lília? Então, assim, isso é bem importante. Então, a gente monta o perfil e essas empresas buscam alguns nomes pra gente. A gente tem uma conversa ali e realmente precisa ser alguém que traz essa empatia ali junto aos acionistas. Olha que interessante, né? Na hora que você pensa no escritório jurídico, onde você olha um cenário de direito penal, um direito empresarial, está criando governança, está trazendo conselhos, está atuando num modelo de negócio e está fazendo com que o modelo de negócio cresça. Porque no momento que você coloca orientação, um conselho consultivo, você traz drivers, que a gente chama, né, direcionamentos diferentes para o negócio. E aí você faz a receita daquele cliente crescer. Muito. Como é que é seu modelo de... Agora eu quero entender mais, pensando aqui com a cabeça de negócio, você cresce junto com o seu cliente? Você cria algum modelo para você crescer junto com ele? Sim. O que acontece? Hoje, ou eu monto o conselho,
ou eu atuo também como conselheira. Então tem alguns conselhos, hoje eu estou em 5 conselhos. Eu atuo como conselheira, monto em alguns Limite, conselhos. né? E fico, 5 já deixa a gente. Exatamente, 2 são do instituto ali, um do instituto e tal, mas hoje profissionais eu estou em 3 conselhos. O conselho realmente ele demanda muito, Sim. você sabe, você é conselheira, então ele demanda, é muito gostoso, porque eu acredito que é o local que a gente mais aprende sobre empresarial. Sim. É o local que a gente lida ali com toda a diretoria, com todo mundo dali, com todas as partes da empresa, e a gente cresce muito, Lili. Então eu falo assim que é um laboratório, um MBA. Eu amo ser conselheira por aprender tanto, sabe? É um aprendizado ali inesgotável. Então, hoje eu entro em alguns negócios como conselheira estratégica, né? Eu olho bem se faz sentido, eu entro, eu pego parte do equity e eu monto o conselho para eles e olho para essa direção. Porque, como eu te falei, muito cedo eu entendi, alguns clientes iam tomar uma decisão, eu trabalhava numa loja, e eles falavam assim, olha, a gente pode fazer isso? Aí dá uma ligada para o jurídico e pergunta se isso a gente pode fazer. A gente vai fazer determinada coisa. Olha, manda um e-mail para o jurídico. Eu entendi que o jurídico realmente era um parceiro de negócio, ele é fundamental. Eu brinco e falo assim, todo empresário fala, oi, tudo bem, o que você faz? Eu falo, eu sou sua melhor amiga. Como assim? Falou, não, todo empresário tem o seu melhor amigo, que é o advogado e o seu contador. Eles são os melhores amigos do empresário. Então, hoje eu vejo, a gente, graças a Deus, a gente está num momento em que os grandes empresários desse país abriram as portas e decidiram mostrar como eles cresceram e decidiram partilhar ali como foi a jornada deles, isso através de muitas mentorias, através de alguns de palestras ainda. Então, isso eu vejo que isso é enriquecedor. O que tem de comum em todos eles? O jurídico. Então, todos eles têm em comum o jurídico. Eles sempre olharam para o jurídico como uma estratégia, como um grande investimento. Nenhum deles, Lilian, que eu vi, que eu já ouvi, não falou sobre o jurídico. Perfeito. Nós temos o nosso jurídico aqui também. A nossa advogada está aqui conosco assistindo o programa. Gente, que coisa boa. Tudo bem, minha colega? Olha aí como ela está bem, a Lilian é inteligente, bem assistida. A advogada está com ela, gente. É que hoje ela veio participar aqui com a gente, mas é importante realmente. Sim. Eu falo que é um papel onde tem que ter sinergia entre os times. Sim. É que hoje a gente também reuniu todo o time, porque nós estamos completando esse mês 2 anos de LPA. Parabéns! Então, obrigada. O time estava todo reunido. E aí, a Anabel, que é a nossa advogada, estava aqui com a gente. E, claro, ela acompanha tudo que acontece no ecossistema LPA. E o programa faz parte do ecossistema. E é muito importante isso mesmo, porque são consultas, é importante estar presente, é importante entender o processo, entender o que está acontecendo, não é só eu vou ler o contrato. Exato. É entender o movimento. Total. Porque na hora que você entende o movimento, você sabe o para que você está fazendo aquilo. E eu acho que mudou, né, a forma, inclusive, das pessoas advogarem, porque é justamente... Como que é o negócio? Para que é o negócio? Para que você está fazendo isso, né? Exatamente. Ou a pergunta é, para que você está entrando em mais esse negócio? Exatamente. Porque realmente vão surgindo coisas e outra coisa, faz sentido entrar nesse negócio? Isso. E é o jurídico que vai ajudar você a tomar essa decisão, porque às vezes não faz. Muito. Que nem a gente já teve N contratos, você não vai assinar esse contrato não é legal, ele está leonino aqui dentro do processo. Sim. Esse não. Então, por quê? Porque faz parte do processo de governança também. A tomada de decisão ela tem que ser muito bem pautada. E se você não tem um processo jurídico te respaldando por trás, é mais difícil. Sem dúvida. E eu gosto muito dessa dinâmica, o que nem você falou de conselho. Estou envolvida em conselhos diversos, desde conselho de fundo de investimento, já fiz parte, conselho de instituto, conselho de hub de startups e conselho de startup. E aí a gente aprende muito, porque eu acho que tem muita troca, né? Sim. Eu acho que isso é muito legal. Essa troca tá vendo? Às vezes eu pergunto, Lilian, você não para, como que você consegue? Você não para e tal. E obviamente você tem muito conhecimento, você agrega demais e você traz isso. E isso vem dessas experiências, obviamente, né? Porque escutar empresário, fala que não tem coisa mais rica do que escutar empresário. Você escuta, as reclamações são muito parecidas, né? Os olhares por vezes são parecidos, mas é enriquecedor escutar eles. É verdade. Nós, por exemplo, nós fazemos parte de uma diretoria de um instituto de empreendedorismo, onde a gente também faz parte de um clube de negócios. E quando a gente senta naquela mesa para discutir, para falar, para ver quais são os melhores, quais são os próximos passos, as melhores decisões, sempre tem algo diferente que a gente aprende um com o outro. Verdade, muito. São os momentos que a gente mais aprende com quem está ao nosso lado, aquilo que eu falei. É muito bom ouvir as pessoas. Por vezes a história da pessoa, ela traz um insight pra gente que muda ali o seu dia, muda o seu negócio, você pode aplicar. Não é só sobre as competências, sabe? Tem muito mais,
tem insights ali que são muito ricos, que não tem a ver somente com a competência, somente com a história, com a parte técnica que aquela pessoa É verdade. exerce. Não, e eu gosto muito, porque não é só técnico, Não, é ser humano. ser humano. É real o que aconteceu. Uhum. E eu acho que essa parte acho que é o que mais impacta, né? É O verdade. que o ser humano está impactando no outro ser humano, o que eu estou aprendendo com aquele ser humano e não aquela Verdade. máquina de trabalho só. Uhum. E eu gosto muito disso, porque eu também me preocupo, porque eu faço várias coisas, tem coisa que monetiza, tem coisa que não monetiza, tem coisa que gera propósito, Verdade. e eu vou encaixando ali dentro do processo, tem coisa que abre uma outra porta, Uhum. e faz parte. Acho Verdade. que na jornada a gente tem que entender o que dentro desse contexto como um todo é importante, né? Uhum. E aí dúvida. vamos trabalhando. Verdade. Mas a sua visão, o empresário brasileiro, a gente falando sobre isso, ele já entendeu a importância da prevenção jurídica ou ainda está num modo apagar incêndio? Lília, eu acredito que nós tivemos aí um crescimento muito grande. Hoje o nível de consciência é muito maior. Se a gente olhar para 10 anos, 15 anos atrás, a grande maioria era apagar incêndio. Mas hoje, com tudo isso que eu comentei com você, com tanta informação que vem, graças a Deus hoje, a gente às vezes reclama que a gente tem aí, recebe, é bombardeado com tantas informações, mas isso é muito rico. Então o que eu percebi? Eu percebi que hoje eles valorizam muito mais, mas muito mais. E justamente por ouvir outros empresários. Então quando você escuta outras pessoas que chegaram lá, aonde você quer chegar e o que elas fizeram para chegar lá, quem esteve junto, quem contribuiu, o que elas fizeram, então eu acredito que isso mudou muito. É óbvio que a gente tem um caminho ainda a trilhar, a gente tem um caminho ainda a construir, existe ainda boa parte que sim entendem isso como um apagar incêndio, que entende que, olha, eu ainda não tenho processo. Então eu já escuto várias vezes o meu time. Não, doutora, sabe por que eu ainda não tenho processo? Eu falo, que bom, para você não continuar não tendo processos e que de fato, às vezes, Lília, o que os empresários não entendem é que um processo trabalhista, por exemplo, porque a governança, a gente tem governança trabalhista, a gente entende qual é o modelo de negócio, a gente entende se o contrato de trabalho está adequado com aquele modelo de negócio, que não é aquele contrato de trabalho padrão, a gente entende algumas peculiaridades do negócio sobre a parte trabalhista, que é uma parte sensível. Então, a parte trabalhista e a parte tributária no Brasil são grandes responsáveis por quebras de empresa no Brasil. Então, assim, eu já assisti inúmeros negócios com 3 ações trabalhistas inviabilizam o negócio. 3 ações trabalhistas grandes de colaboradores que passaram anos ali naquele negócio e que o negócio, infelizmente, teve aí uma queda, um enfraquecimento e, olha, era uma questão de cuidado, era questão de uma orientação, era uma questão de um cuidado e de um compliance e de uma governança trabalhista, Lília. E essas pessoas, e eu não estou falando de uma empresa pequena, tá? Estou falando de uma empresa de médio porte, ela entendia que ela não precisava do jurídico porque ela praticamente não tinha processos. Porque tem empresa que ela entende que ela roda sozinha, mas olha o risco que ela estava, olha como ela estava exposta ao risco, né, por tão pouco. Porque às vezes o empresário vai colocando ali o familiar, que não é problema nenhum, desde que você desenvolva também uma política para isso, Lília. E às vezes é ali que você pode ter grandes problemas no futuro. Então eu acredito que nós melhoramos muito, avançamos muito, temos um nível de consciência muito mais apurado, mas a gente tem um caminho aí a trilhar ainda. Perfeito. E qual que é o erro mais comum que os empresários cometem na estruturação jurídica dos seus negócios? Sem querer ser repetitiva, mas eu sempre falo que o maior erro é enxergar o jurídico como um custo e não como um investimento. Perfeito. O jurídico ele é um parceiro de trabalho estratégico. Quando o empresário ele olha para o jurídico desde o começo, e a gente está falando hoje que a gente tem grandes advogados empresariais que podem auxiliar nos negócios, que o custo é extremamente baixo, Lília. Muito. Se você procurar, você vai achar. Eu tenho certeza disso, sabe? E você acha que o jurídico ele tem que sempre estar se atualizando? Porque tudo está mudando. Sempre se atualizando e principalmente, se o advogado é da área empresarial, ele tem que entender um pouco de negócio. Porque a gente às vezes pega colegas do outro lado que quando ele não tem essa visão de negócio, Lília, por isso que hoje eu faço parte de 3 mentorias, que são mentorias voltadas para empresário. E quando eu cheguei na primeira, muita gente falou, mas você é advogada, você tem um escritório, o que você faz aqui? Eu falei, justamente, eu estou aqui para aprender como que o empresário pensa e como que eu posso agregar valor para o negócio dos meus clientes. Então, o advogado empresarial, além de estar, aliás, qualquer advogado, todo dia sai lei, você vê o quanto sai notícias de novas legislações no Brasil. É um dos países que mais tem legislação. Mas eu entendo que a gente precisa estar focada também nos negócios dos nossos clientes. Se você é um advogado focado em área previdenciária,
Óbvio que você vai ter realmente pensando o que está acontecendo na legislação, mas você vai estar realmente entendendo quais estão sendo as decisões ali, que o INSS está soltando, quais são as dores dos seus clientes, o que os seus clientes estão passando. Então, o que eu vou entender? Eu vou entender o que os pares dos meus clientes, com negócios de setores extremamente diferentes, estão passando, sabe? Então, eu vejo que isso é um diferencial para nós advogados. A gente entender o nosso nicho, mas entender o que o nosso cliente pensa, como ele está pensando, o que ele está vivendo, quais são as maiores dores dele e como que nós podemos contribuir para minimizar essas dores, entende? Gente, eu falo que o LPA é o MBA aqui, a gente vai aprendendo, vai ouvindo, porque os convidados estão sempre aqui ensinando. Então você é da área jurídica, você está olhando o que seu cliente faz, você está entendendo como o seu cliente funciona, você está se atualizando no mercado, está buscando informações, porque isso com certeza vai fazer diferença e vai te ajudar a abrir novas portas, a fechar novos negócios. Eu gosto muito disso, eu gosto desse ponto da gente olhar com quem a gente está falando. Por exemplo, eu sempre, na minha época, até hoje, mas desde a época que eu trabalhava na IBM, eu sentava com o cliente e perguntava como é que eu posso te ajudar? E não é que solução eu já vou encaixar e vender para você, não. É entender a necessidade dele. E aí sim, pode ser que solução X, Y, Z, ou até a que eu estou vendendo talvez não sirva, mas entender o que vai fazer diferença para ele. Porque muitas vezes as pessoas saem vendendo serviço e produtos o tempo inteiro. Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas tem que entender a necessidade daquele cliente. E eu acho que falta um pouco desse cenário de escuta, de entender o outro, para depois a gente sair colocando uma série de informações. Você vê assim? Eu vejo. E só você falou isso, Lilian. Isso é muito real. Quando você fala assim, olha, deixa para o seu cliente, né? Deixa eu entender o que você está precisando, o que eu posso te ajudar. Mesmo, como você falou, às vezes a sua solução não é para aquele momento daquele cliente, mas esse cliente sempre vai voltar para você. Porque você quis entender sobre o negócio dele, você quis entender o que ele estava precisando e você quis escutar ele. Esse momento de escuta é o momento que a gente mais aprende e é o que o cliente se sente valorizado. E principalmente a gente se adequar também ao cliente. Então a gente tem um cliente que é mais acelerado, qual é o comportamento do cliente? Porque você não pode falar, eu tenho um padrão na minha área. Então eu tenho amigos que falam, eu tenho um padrão, só respondo o e-mail em 24 horas. Eu tenho um padrão, eu só respondo. Então, esse padrão, a gente no meu escritório, eu sempre fui assim, porque eu fui vendedora há muitos anos, eu acho que isso me ajudou muito na minha profissão de hoje, porque nós advogados e nós empresários somos vendedores o tempo inteiro, nós nos organizamos conforme o perfil do nosso cliente. Perfeito. Entende? Porque é como nós gostamos de ser atendida. Então, como você gosta de ser atendida? Se você está procurando uma viagem, você começa a mandar mensagem para uma agência de viagem, se ela te passa 24 horas, 2 dias para te responder, você já cansou, já falou com outra que te atendeu mais rápido. Já fechou com outra, é isso mesmo. Que te deu uma atenção. E às vezes a gente fala assim, eu escuto de alguns colegas, mas como que eu dou conta? Contrata uma pessoa, cobra mais caro e contrata uma pessoa só para responder os seus clientes. Perfeito. Mas como que eu vou fazer? E às vezes a pessoa fala assim, mas eu estou começando, não é bem assim. Então responda. Eu respondo a você, eu comecei também, eu não deixava os meus clientes sem resposta, né? Então, assim, na minha área, às vezes é comum o advogado entender que ele só pode crescer determinado tempo, então o cliente tenta falar com o advogado, não consegue falar com ele, e aí eu olho às vezes para o meu amigo e falo, escuta, esse cliente é a resposta da sua oração. Lá atrás, estava na faculdade, você falava que queria ter cliente, agora você tem cliente, você não consegue atender o cliente. Então, acho que a gente precisa estar nesse lugar de humildade e de entender sobre o nosso cliente, o perfil do nosso cliente, sabe? Com quem a gente está falando. Excelente. Bom, agora nós vamos para o intervalo e já a gente volta. Investir não é apenas mover capital, é mover histórias. Essa é a filosofia de Lilian Prima Albuquerque. Com mais de 20 anos de mercado, ela traz na bagagem 15 anos de liderança na IBM e imersões no Vale do Silício e Israel. Ela transformou essa expertise em impacto real, criadora da mentoria LPA e do programa LPA e Você, que começou pequeno e hoje é multiplataforma, alcançando milhões de pessoas em emissoras no Brasil e nos Estados Unidos. Sua influência molda o mercado. É head de empreendedorismo na ANEFAC, vice-presidente no Instituto Êxito e colunista de tecnologia na Nova Brasil FM. Mas é no investimento que ela acelera o futuro. Premiada 2 vezes com o Boss Awards, Lilian tem mais de 80 startups no portfólio. Ela aposta em quem ousa criar. Lilian Prima Albuquerque, a mentalidade que escala, conecta e transforma.
Apresentamos o ESGênio, o gênio da sustentabilidade da Dux Grupo. Famoso por suas batalhas contra gases e odores prejudiciais e desagradáveis, sempre em busca de melhorar a qualidade do ar nas indústrias de reciclagem animal. Tais indústrias enfrentam frequentemente problemas com a emissão de gases e odores indesejáveis. Mas não se preocupe, o ESGênio está aqui para fazer a sua magia, resolver de vez esse problema ambiental. Aliás, parece magia, mas não é. É a mais avançada tecnologia que neutraliza as moléculas de gases odoríferos, transformando-as em novas moléculas atóxicas e sem odor. Com o ESGênio da Dux Group, seus desejos foram atendidos. Os incômodos, gases e odores agora serão apenas histórias. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a promover mais saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida no seu ambiente. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Eu sou Lilian Primo. Eu acredito que todos merecem acesso a conteúdos de qualidade que realmente transformam suas vidas e negócios. Por isso, estou disponibilizando a vocês uma plataforma dedicada a oferecer exatamente isso. Na nossa plataforma, você encontrará cursos, e-books, palestras, insights, mentorias e muito mais conteúdos que elevam sua visão de negócios e mudam sua mentalidade empreendedora. Tudo está centralizado em um só lugar, facilitando o acesso a materiais enriquecedores que levam você para o próximo nível. Além dos meus conteúdos, você também encontrará contribuições valiosas de outros mentores experientes, oferecendo uma visão ampliada e diversificada. A plataforma foi criada para transformar seu conhecimento em poder e sua visão em realidade. Venha fazer parte da LPA.Academy, que inspira, educa e transforma. Acesse agora e alcance novos patamares. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos, 100% gratuitos e online, para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Voltamos para essa conversa que está aqui muito inspiradora. Doutora Adriana Duarte, que traz muitos insights aqui valiosos para a gente, do cenário jurídico, do contexto de governança. Mas eu queria que ela trouxesse um pouco mais sobre o aspecto feminino. Porque você atua em ambientes que historicamente são dominados por homens, como conselho, liderança empresarial. Como que foi construir a sua autoridade nesses espaços? Lília, é inegável, a gente não pode falar que existe uma diferença, a gente não pode negar que existem olhares diferentes quando a gente chega, mas isso é uma construção. O que eu entendi? Eu não olho para isso. E se eu te disser que eu ainda não passo por isso, isso não é uma verdade. Então, algumas mulheres, isso não acaba. E eu já entendi que isso não vai acabar porque nós vivemos em uma sociedade. E essa sociedade vive isso, vivencia isso, né? Então, a gente passa por diversas coisas, isso é mais uma coisa que a gente passa. No meu meio também, como advogada, isso acontece muito também, né? Então, o que eu decidi? Eu decidi não olhar para isso e decidi olhar para o que de fato eu queria. Qual era o meu propósito? Por que eu estava ali? Eu estava ali para contribuir. Então, cada vez mais eu fui buscar ferramentas para consolidar realmente o meu meio de contribuição nos conselhos. E isso tem dado muito certo. Então, eu construí a minha autoridade com muita leveza,
com muita leveza, mas sem me doer. O que acontece? Eu decido, em todos os aspectos da minha vida, Lília, eu não decido debater ou olhar, porque quando as pessoas sentem algo ou elas fazem algo, é sobre o que elas existe uma história na vida delas e elas carregam algo, como eu também carrego várias coisas. Então eu decido melhorar como ser humano e isso tem a ver com a nossa melhora e com a nossa maturidade. Eu não olho para isso, não vou, como eu estou te dizendo, ainda passo por isso em algumas vezes, mas eu decido fazer o meu trabalho, mostrar o meu potencial e isso funciona demais e como eu posso contribuir ali naquele local. Perfeito. Eu gosto muito disso, assim, eu sempre trabalhei no ambiente corporativo e muito masculino. E eu acho que a gente não tem que perder também a nossa essência, né? A nossa feminilidade continua e muitas vezes tem pessoas que, eu tenho que parecer homem para poder ser respeitada. Não, eu acho que isso não tem nada a ver, eu acho que a gente tem que até tomar cuidado com isso, ser respeitada como a gente realmente é. Claro que a gente tem que saber do que a gente está falando, entender qual é o momento ali do que está sendo tratado. E eu acredito sempre que a gente tem que buscar o nosso lugar na mesa. Porque muitas vezes a gente chega e todos estão sentados. E dependendo do local, o homem não vai levantar e te oferecer uma cadeira. Simplesmente pegue uma cadeira e coloque na mesa. Não fique esperando a gentileza de alguém. Tome uma atitude. E eu acho que a mulher ela tem que ter essa visão de tomar uma atitude, de se posicionar. Você vê dessa forma? Eu vejo dessa forma, tem a ver com a nossa confiança. E é o que você falou, a gente faz tudo isso e com leveza. A gente não precisa fazer as coisas com uma imposição. Porque quando a gente impõe algo, é quando a gente não tem segurança sobre o que a gente está fazendo. Quando você quer se impor de qualquer forma, você quer parecer um homem, é o que você falou, você não precisa parecer ser nada, você precisa ser você realmente, porque a autenticidade hoje, para mim, é um grande diferencial, Lília. Você é ser autêntico no que você faz, no que você é e qual é o seu propósito. E principalmente não se sentir menor que nada. Sempre vai ter alguém mais inteligente que você, sempre vai ter alguém mais rico do que você, sempre vai ter alguém que fez algo maior do que você. Eu vejo uma mulher, sempre nos grupos que eu estou, entrou uma mulher, eu mando uma mensagem para ela, seja bem-vinda, espero que você esteja feliz aqui, que você possa contribuir, mas que a gente possa contribuir com você. Se a pessoa é de fora, eu chamo para tomar um café. Então, eu acredito que também existe da nossa parte mulher um acolhimento entre nós. Uma sororidade. Né? Uma sororidade entre nós. Assim, é bem importante isso. Mas para a gente falar sobre isso, a gente precisa praticar sobre isso. Não é só falar. Como que a gente pratica isso? E principalmente, não se incomodar com quem não faz. Porque nós tivemos um tempo para poder fazer. Eu levei um tempo para poder fazer assim, né? Eu levei um tempo para que, de fato, isso fosse muito tranquilo na minha vida. Isso vai levar um tempo para as outras pessoas. A gente não sabe da história das outras pessoas. Então, o que mudou muito a minha trajetória foi quando eu deixei, há muito tempo, Lília, de olhar o que o outro iria fazer ou por que ele não iria fazer e eu fazer. Já que eu acho que isso é importante, como que eu posso fazer isso? Como que eu posso implementar isso na minha vida, na minha história, sabe? Perfeito. E hoje, existe uma mudança importante na presença feminina em cargos estratégicos? O que elas precisam fazer ainda para poder realmente evoluir? A gente caminhou muito, os números estão aí, né? A gente caminhou muito, a gente teve uma evolução muito grande, mas eu vejo que ainda existe aí um caminho a trilhar. Eu acredito que as mulheres hoje, cada vez mais, elas têm um nível de consciência do lugar que elas ocupam, da importância do lugar que elas ocupam, né? A gente pode falar de vários lugares. Hoje eu escuto muitos políticos falando da importância da mulher na política, por exemplo, porque a sensibilidade da mulher faz um diferencial. Quando a gente fala de política, a gente precisa imaginar que é sobre direção. Política é direção, é como a gente direciona realmente o governo ao nosso país. E as empresas nada mais é que são mini países. Né, como isso vai ser diferenciado ali. Então eu fico muito feliz, Lília, quando eu vejo uma mulher numa cadeira realmente que de fato ela traz ali uma contribuição e que de fato faz aquela mulher se colocar no lugar de merecimento, porque todas as mulheres que eu conheço estão ali por merecimento, porque trilharam uma jornada. Você veio de carreira corporativa muitos anos, você passou por vários setores, né, BM? Sim, não passou? 9 posições. Olha aí, gente, 9 posições. E você foi crescendo e foi trilhando o seu caminho. Então, assim, eu tenho muitas mulheres inspiradoras em gestão e que eu olho para elas e que todas as histórias dela, todas elas foram trilhando um caminho, né? E hoje eu vi mesmo uma reportagem em que a Leila, presidente do Palmeiras, estava falando justamente sobre isso. E a repórter perguntou para ela se o marido dela havia aberto portas a ela. E ela respondeu para ela assim, eu amei a resposta dela. Ela falou, óbvio que ele abriu portas para mim, mas eu as mantive abertas. E não existe ninguém que não abriu portas. Então, quando eu falei aqui no começo da minha carreira, eu falei de um engenheiro
que foi de uma grande construtora e que foi, de repente olha para mim e fala assim, olha, eu tenho uns clientes para te indicar, ele estava ali naquele lugar, na Zona Sul, fazendo uma obra, mas ele entendeu que eu teria capacidade de entregar um trabalho, não foi? Ele me abriu portas. Então, de alguma forma, eu também mantive essas portas abertas e quis que elas continuassem se abrindo. Então, para todo mundo, isso acontece inclusive para os homens, nós seres humanos, ninguém chegou em nenhum lugar sozinho. Alguém E abriu sabe alguma o que é porta. mais interessante? O manter a porta aberta é o mais difícil. Verdade. É igual se manter na mesa. Por exemplo, nós temos posições, lugares na mesa que são lugares desafiadores. Muito. Posições de diretoria, seja em conselho. Entrar talvez não seja tão difícil, mas se manter, sim. Verdade. Porque você tem que ter constância, a entrega ela tem que ter um crescimento. É muito mais difícil, é muito mais desafiador. Muito. E as pessoas às vezes começam e param. Gente, constância é fundamental. Você ir seguindo o que você está fazendo, você ter uma entrega ali que ela realmente ela seja contínua. E eu acho que esse é um dos pontos que é realmente importante da gente olhar para o nosso crescimento. Qual que é a constância do que você está desenvolvendo? Como é que você se mantém no que você está fazendo? E eu concordo com a Adriana, eu tive N portas abertas, só que eu bati nas portas também. E eu acho que isso é importante, a gente bater na porta Sem dúvida. e pedir um espaço ali. E aí também trabalhar esse espaço de forma constante, né? Com certeza. Prometer, entregar o que você promete, você mantém portas abertas. Honrar quem te abriu as portas, você mantém portas abertas. E mesmo que involuntária, porque quando a gente honra quem nos ensina algo, quem abre alguma porta, quem te indicou um cliente, quem te indicou quem te indicou um curso. Cara, esse curso, Dom Cabral, eu fiz Dom Cabral, me formei como conselheira na Dom Cabral, é uma grande escola de conselhos, para mim hoje uma das maiores do Brasil, se não a maior, mas assim, engraçado que quem me indicou na época foi um maçonista, inclusive, que me indicou esse curso. Eu já figurava como conselheira, mas ele foi um curso que mudou também a minha jornada, Lília. Pelas pessoas pela convivência que eu passei lá, pelos empresários que eu conheci ali, pessoas que eu levo hoje para a minha vida e pessoas que eu conheci através dali. Agregou demais. Então, assim, eu sou tão grata a essa pessoa. Eu sou tão grata à pessoa que me levou para minha primeira mentoria, que eu era extremamente contra a mentoria. E foi uma cliente, ai, doutora, você tem que ir. Eu falei, ai, Deus me livre. Não, porque lá ensina sobre prosperidade. Eu falava assim para ela, prosperidade é trabalho e tal. Gente, a minha entrada na minha primeira mentoria mudou completamente o meu olhar empreendedor, Lília. Então, assim, de vez em quando eu mando flores para essa cliente e falo para ela, obrigada, viu? Obrigada porque você me trouxe aqui, porque mudou a minha história. Da mesma forma que a educação lá atrás mudou a minha história, entrar numa mentoria mudou totalmente a minha jornada. Hoje eu sou sócia em outros negócios, mudou o meu olhar empreendedor, mudou o meu olhar como advogada. Meu primeiro mentor, assim, que eu sou muito grata à vida dele, ele me ensina mais quando ele não fala nada. Eu aprendi, assim, sobre a vida, não só sobre negócios. Veja, olha só o quanto eu cresci. Só que eu não cresço só, porque daí eu transmito isso para os meus filhos, para minha família, para o meu marido. Sou casada há quase 18 anos, tenho 2 filhos. Então, isso acaba agregando na gente como ser humano, né? Aí, para agregar nos negócios, é uma consequência da gente. Perfeito. E que conselho você daria para profissionais que querem crescer com solidez, ética, visão e estratégia? O maior conselho é nunca deixe de aprender. E não importa aonde, nunca deixe de aprender, seja sempre curioso, vá atrás, eu falo que para todo sonho existe um planejamento estratégico. Todos os meus sonhos que eu realizei, já foram alguns, graças a Deus, e que eu tenho inúmeros para realizar, todos eles teve um planejamento estratégico. Hoje eu tenho um sonho e eu falo que eu vou ser uma das grandes empresárias desse país porque eu quero contribuir muito com a educação. Eu tenho um planejamento em que tipo de negócio que eu vou entrar, como que eu vou escalar esse negócio. Então, para todos os sonhos, a gente precisa montar um planejamento estratégico e, principalmente, esteja em ambientes que te façam crescer, que te desafiem o tempo inteiro, que tenham pessoas que já chegaram onde você quer chegar, tenham mentor. E quando a gente fala ter mentor, às vezes algumas pessoas me falam assim, Adri, por onde eu começo sem grana? Eu falo, por conhecimento. Hoje a gente tem aí canais que te trazem tanto conhecimento gratuito, começa por ele que você vai consequentemente trilhando e subindo escada e você vai chegar onde você quiser. Mas isso leva tempo, né, Lília? É importante dizer também. Não conheço ninguém que não levou um tempo de um processo para chegar onde as pessoas querem chegar. Excelente. Agora eu vou conversar com a Adriana e nós vamos fazer uma dinâmica. E nessa dinâmica ela vai me dizer uma palavra, assim que eu disser para ela uma palavra. Direito.
Direito tem a ver com justiça, Governança. transparência, Compliance. equidade, Estratégia. planejamento, Conselhos. conselhos, estratégia, Liderança. liderança, pessoas, Ética. conformidade, Empresas. empresas, prosperidade, Autoridade. responsabilidade, Legado. legado, história. Muito bom. Agora eu quero te agradecer pela sua presença, por você estar aqui Obrigada. comigo. Uma conversa muito boa. Com certeza as pessoas em casa aprenderam muito. E eu vou te entregar um presente dos nossos Obrigada. apoiadores. Sou eu que agradeço, gente. Obrigada. Obrigada, Lilian. Veja aqui o que a gente preparou para Ai, você. que lindo, gente. Amei. Tem um presente especial aí. Vamos ver qual que ela vai pegar primeiro. Esse vinho, claro. Uma garrafa da Finca Própria. Que lindo. Você viu que ela está customizada? Gente, que chique, Adriana. Gente, tem meu nome. Gente, Tem como seu vocês são nome. chiques. A Finca Própria é o privilégio de você ter a sua própria vinícola. Ah, Eu, é? por exemplo, tenho uma vinícola no Vale do Uco. A Finca Própria fica em Mendonça. E lá eles criaram um modelo de terroirs. E é um ambiente compartilhado. Então você consegue ter o seu terroir e onde você recebe seus próprios vinhos. E tem sido uma experiência incrível. Gente, achei chiquíssimo. Imagina, isso sim é experiência. A gente falou muito de experiência com os nossos clientes. Gente, isso sim é experiência. Imagine fazer isso. Que bom eu que já você quero, gostou. tá? Tem a minha vinícola. Olha, ótimo. Sim. Finca Própria fica a dica aqui, ó. Pra Adriana conhecer mais Óculos também. da- Tem um óculos da Difate. Que lindo. A Difate também é uma empresa que já tem mais de 26 anos de mercado. Preparou Nossa, essa olha a minha peça para cara, gente. você. Licença, por favor. Realmente, Eu vou- combinou. olha, não combina? Eu acho. Gente, Combinou. Gente, eu fiquei linda com esse óculos. Amei. Não, é o estilo de óculos que eu amo. E eles analisam o perfil antes de enviar a peça. Então, eles já conheceram o seu rosto, olharam a sua simetria e encaminharam gente, essa muito peça. assertivo. Eu amei esse óculos. Me achei linda demais com ele. Não vejo a hora, ainda bem que tem um feriado agora chegando. E tem Dux Defender para te proteger contra germes, bactérias, coronavírus. É um produto super legal. Eu deixo o meu no carro. É deixar super útil. também. Não estraga couro, não estraga pele, não estraga o esmalte. Então, é super bacana. Amei, amei. Que Meus bom. presentes lindos, um mais lindo que o outro. Vou usar muito. Obrigada, parabéns pelo Obrigada. programa. Parabéns por você contribuir com tanta gente. E é isso que a gente fala. Você está aqui contribuindo e servindo. Parabéns. Obrigada. Amei participar, viu? Obrigada. É um prazer ter você aqui. Queria que você deixasse as suas redes sociais para as pessoas te acompanharem. Gente, o meu Instagram é @doutora Adriana Duarte, com 2 Es. E vocês me encontram lá no Instagram. E você acompanhe também o nosso programa pelo nosso site www.lpaivocê.com.br, pelo nosso Instagram, @lpaivocê, pelo meu Instagram, @lili_prima_albuquerque. E acesse esse QR Code que está aqui na tela, que vai te proporcionar prêmios, também te proporcionar um e-book gratuito. Nesse QR Code aqui você vai conseguir fazer uma transformação que para você vai ser muito importante. Muito obrigada e aguardo você no próximo episódio.